Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Tô aguardando aí a Elaine. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje nós vamos falar sobre a conexão do coração. A Elaine já chegou. Aê! Cadê? Deixa eu mandar aqui um link pra Elaine. Pessoa, Simone, você está aí! Camila, oi, Oiê! Elaine! Eu tô Ai, col... né? Tô esquecendo do meu fone, olha que linda! eu também vou pôr aqui. Ai, bem-vinda, Elaine! Acho que melhorou. Acho que melhorou. Ai, É, tá vai com melhorar o Ai, meu tá com também. eco. Não, é o meu aqui que eu não coloquei. Ah, Deixa eu ver aqui. Agora tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Elaine? Tô. tô ouvindo. Ah, então bacana. Tá entrando aí, o pessoal tá chegando. Ai, Vamos ver obrigada, se. Elaine. Nós vamos falar. Ixi, tá Acho com que tá eco, sem hein? eco. Não, mas o meu aqui tá sem. Deixa eu até abaixar o É, o meu fone tá aqui. com. Vamos ver o pessoal aí se vai ter algum eco, eles avisam a gente. Oi, boa noite, Mari. Oi, Sara. Sejam bem-vindas. A turma chegando. Oi, Miriam. Tudo bem? Aí, bora lá. Ó, a pessoa aqui toda ansiosa para falar do coração, vinha até de verde, ó. Eu tô de Você é azul. uma pessoa. Então, ó, conexão, ó. Plano espiritual, com o coração aqui. Ai, já falou que tá bem, Elaine, tá ótimo. Ah, que bom, que Então, bom. gente, tô super mega feliz aqui de ter convidado a Elaine F. Martins, né? Ó, que chique, jornalista e terapeuta, Muito chique. para para falar a respeito dessa técnica do coração aí. É uma técnica que eu já venho trabalhando, mas antes eu me tratei com a Elaine durante uns 5, 6 anos, né? Uma coisa É, não básica, precisa né? de detalhes. Não. É, uma coisa assim, tudo bem. E aí foi muito transformador na minha vida essa técnica. É um olhar para si, né? Para você mesmo. Então, hoje estou convidando a Helene para falar um pouco mais de detalhe, que eu acabo explicando, falando, né? Mas nada como falar, né? Quase a mãe da técnica, quase a mãe. É uma das leads, entendeu? Que sabe falar melhor de como que funciona essa coração, o seu coração, de lidar com você. E, ai, gente, ai, tô feliz, Elaine, porque essa técnica é só amor. Também tô feliz de estar aqui com você. Ai, tô super feliz. Pode se apresentar, Elaine, fica à vontade. Apresento. Eu sou Elaine, sou terapeuta. Tenho uma história como jornalista, né? Uma história pregressa como jornalista e publicitária, mas estou terapeuta desde 95 em tempo integral, mas já com entradas desde do final da década de 80, começo da década de 90. Tem uma caminhada aí. E essa é uma técnica que eu amo, porque é uma técnica de meditação, né? Mas junto com isso, a base do meu trabalho são os florais alquímicos. Eu trabalho com a linha do Joel Aleixo, já há muitos anos também, acho que desde 97. Então são as coisas que pautam o meu trabalho, embora eu tenha outras formações, essa é a base do que eu uso hoje. Aí já a gente vai juntando, né? Um pouquinho de numerologia, um pouquinho de Feng Shui, o Reiki, Magnify, o método Melquisedeque, enfim. A gente acaba fazendo várias formações para autoconhecimento, né? Para se tratar, para se libertar de uma série de coisas e acaba incluindo algumas dessas coisas no atendimento, né? É fantástico, Elaine. Não tem nem que falar, eu sou suspeita, porque, né? É minha terapeuta, então eu sou suspeita para falar dele. Bem-vindo, povo, chegando Magda, Mônica, Cléo, vem chegando aí para a gente ouvir, para vocês compreenderem um pouco mais como é que é essa técnica aí que eu tanto falo e que eu tenho, né, frisado bastante. Elaine, eu queria assim que você esclarecesse de uma forma, né,
mais clara que eu, porque eu ainda fico, eu tô encantada em estar facilitando essa técnica, então eu tô meio assim, sabe? Eu falo, é só o coração, eu tô no começo de namoro aí, que acho que vai durar mais uns 2 anos, entendeu? Porque, e aí na hora de eu explicar a técnica, eu fico assim, não, mas é o amor, é É, amorosamente, é é. olhar para você. Então eu queria que você me falasse um pouquinho mais como que funciona essa técnica. É o amor mesmo e é o coração. Então, o que a gente tem no histórico da espiritualidade? Se a gente for pegar lá para trás, teosofia, eubiose, a teosofia a gente acaba usando muito como base, porque eles trouxeram as palavras dos mestres ascensionados. Na época da Blavatsky, a palavra do Eumória, de Jalku, quer dizer, vários mestres ascensos que começaram a se comunicar de uma maneira mais disciplinada, digamos assim, e constante com o pessoal daqui, que está encarnado. Então, lá atrás já se falava do coração como um portal. E tem um livro muito legal que é da Agni Yoga, do Eumória, da década de 30, onde ele fala dos corações aos quais estamos Legal. conectados. Então, o nosso coração é um portal que nos conecta ao coração da Terra, o centro da Terra, da Mãe Terra, o coração do nosso sistema solar, que é o nosso Sol, o coração da galáxia, o Sol dentro da galáxia e além, a luz primordial, que foi aquela primeira explosão do Big Bang, né? Que deu origem a tudo. Então, são os corações aos quais estamos conectados. Essa técnica caminha por aí, ativando e fortalecendo essas conexões. Porque a conexão a gente não cria conexão nenhuma. Se a gente não estivesse conectado, a gente nem estaria aqui, não estaria encarnado, não estaria vivo, enfim. Nem morto, né? Porque vamos combinar que quem não está encarnado também está vivo, só que de uma outra maneira e com as conexões também. Porque as conexões permanecem. A única coisa é que nós aqui trabalhamos um coração físico junto com o coração etérico, porque a gente tem as duas coisas aqui. A gente tem, além do chakra cardíaco, que a gente chama, de ter o plexo cardíaco, que é um sistema muito maior e que envolve a parte etérica de uma maneira poderosa, e outros corpos que nós temos multidimensionais. Tudo pelo coração. Olha que lindo! E as pessoas nem fazem ideia, né, que o órgão que comanda o nosso corpo é o coração, não é o cérebro, né? Elaine? As pessoas acabam É um achando. belo cérebro, né? Aqui. É, e as pessoas acabam entrando naquela questão de controle, né? De manipulação, e é inconsciente, porque as pessoas querem fazer aquilo daquele formato, naquela linha, e não entende que tudo que a gente faz por aqui, a mente mente. Muito, muito. E manipula porque tenta controlar para proteger. A gente tem que ver que tem um lado bacana nisso, né? O ego, a mente, eles têm uma função, que é nos proteger, inclusive de memórias que são desagradáveis ou que trazem dor. Então, a tendência é isso ficar escondido e manter o controle dentro de tudo que for possível para que os resultados sejam os esperados. Né? Então, aí a gente começa a entrar num monte de coisa que é tipo, eu estou controlando, mas o controle é surreal, né? Não existe. Eu tenho uma expectativa porque eu quero que dê Y, mas a expectativa é igual à frustração, porque a expectativa só gera isso. Você não pode esperar do outro, você não pode esperar das situações. Você faz o que você pode, você faz o melhor na tua integridade e ok, o resultado é o resultado, é apenas um resultado. Então, quanto menos expectativa, melhor, né? E é aí que gera os conflitos, né, Elaine? Porque, assim, a pessoa, muito que a gente acaba tratando assim, as pessoas querem ter o controle aqui através da mente, querem controlar as pessoas, que elas têm que agir da forma que você gostaria que fosse com você. Exatamente. E assim, a gente sempre tem que lembrar, é importante, a maneira que eu vejo as coisas, né, numa conversa que eu ainda estava tendo hoje aqui em casa, a maneira que eu vejo as coisas, o que eu acho bom e o que eu acho ruim, o que é bom e ruim? É bom e ruim no meu ângulo, no meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é baseado em quê? No que eu vivi.
nas minhas referências de vida. Para mim, X é bom, Y é ruim, pela minha experiência. Para uma outra pessoa, o X é ruim e o Y é bom, pela experiência dela. E tá tudo bem, a gente tem que aprender. Tem que, sabe? Uma das poucas coisas que a gente tem que é aprender a conviver com essas diferenças. Para poder ter minimamente paz nas convivências, né? Nas relações em geral. Sejam quais forem. Você não precisa concordar com o outro. Mas você precisa aceitar o que o outro escolhe. O caminho que o outro escolhe, a opinião que ele tem. E assim, eu vou dar um exemplo assim simples, né, Elaine? De algumas coisas que às vezes acontecem, né? É o fato de você, assim, cada família tem uma cultura. Cada família lava a roupa de um jeito, faz o arroz de um jeito, faz o feijão de outro. Cada família é aquela... Quando você vai viajar com os amigos, às vezes vai, tipo, eu vou fazer o arroz. Na hora que eu vou fazer arroz, eu vou fazer com água fria. Aí vem alguém da turma ali das mulheres e fala, não vai dar certo, tem que ser com água quente. É isso mesmo. E aí fica falando, a pessoa fala, não, mas tem que ser com água quente, você tem que fazer. Eu falo, não, com água fria também funciona. Sim, sim. Porque aquela é o hábito. crença, naquele hábito ali, você só tem olhar e fala, não, você só acha que a verdade é sua. É que é o isso, seu exatamente. olhar que a verdade é sua. E quando a gente começa a reconhecer o quanto que a gente é resistente para o novo, por mais que você fale assim, mudou minha visão, mas assim, nós estamos numa evolução, num processo de mudança crescente. E agora mais rápido ainda. É. Mais acelerado. E é interessante esse negócio do arroz que você falou, tem uma historinha muito legal. Eu gosto muito de contar essa história quando eu dou palestra. Porque cai a ficha de um monte de gente. Porque ao vivo, na palestra, você tá ali olhando todo mundo, né? Então é diferente, você percebe que fala assim, nossa, caiu um orelhão. Eu sou da época do orelhão. Caiu um orelhão ali, não foi uma fichinha só. E é uma historinha assim, puxando pro arroz, né? Então, de repente, tá na hora de fazer um pernil. Ainda para quem não come carne, desculpa, mas é a história, né? Tá bom, então tem que cortar tal parte e tem que cortar tal parte para depois pôr no forno. Mas por que? O marido pergunta para a esposa. Porque minha mãe sempre fez assim. Aí ele vai perguntar para a sogra. Sogra, por que tem que cortar tal parte para pôr no forno? Mas a minha mãe já fazia assim. Aí ele vai perguntar para a avó. Então, vó, e aí? Minha mulher, a tua filha, minha sogra, então, todo mundo corta esse lado. Por que tem que cortar para fazer o pernil? Não tem que cortar nada. É que o meu forno lá atrás era muito pequeno e não cabia. Então eu tinha que cortar. Então, assim, essa coisa da crença, do paradigma, vamos buscar as origens. Às vezes não é porque é ou não porque não. Porque hoje em dia nem as crianças aceitam mais essas respostas. Né? Ainda mais com essa molecada índigo, cristal, X, Y, Z, todas as cores e pedras, elas querem entender. E o melhor jeito de entender é questionar e buscar a origem. Como nessa historinha, esse marido fez. Ele foi na origem, ele foi na avó da mulher dele. Para entender por que tinha que cortar para pôr no forno o pernil. Não tinha, que não cabia. E a gente bate o pé em tanta coisa boba no dia a dia e cria um pandemônio por uma crença, uma coisa que ninguém sabe a razão e que no fim você acaba descobrindo que qualquer coisa, não tem razão. Era um forno pequeno. Isso mesmo. Né? E o que eu acho interessante, assim, Elaine, que a gente se apega, né? Eu falo assim, eu no meio do tratamento, não, melhorei bastante. Aí eu me peguei essa semana falando, nossa, como eu sou resistente, como eu tenho que melhorar mais ainda. Então ter esse reconhecimento o tempo todo, porque às vezes você acha assim, nossa, mas eu melhorei. Porque também tem esse lado assim, quando você trabalha na tua essência, você vai tirando, né, um peso que você carrega, algumas máscaras, algumas vivências de outra vida que você carregou aqui e achou que aquilo era verdade, estava preso. E aí você vai carregando e quando você vê, tá assim, ó, curvado lá. E aí você não identifica, né? Não, Elaine, né?
É sensação de frio, sensação de calor, sensação de peso, garganta travada, em vários aspectos. E você vai carregando que você fala, não, eu tenho isso aqui desde pequeno. Se nós nascemos num corpo para evoluirmos, e o nosso corpo tem capacidade para manter o corpo físico, é para manter aí Sim, 1000 anos. A gente não consegue chegar nem a 100 não. direito. E a gente precisa lembrar que quando a gente encarna, a gente traz as memórias. Então, o pessoal, eu não gosto desse termo, mas o mais comum é o karma, né? E este karma é visto como um peso, como alguma coisa difícil. Eu prefiro sempre ver de uma outra maneira. É uma lição que eu não fiz. Então, eu não passei de ano. Eu sou só um repetente, eu estou de DP. Vou ter que fazer aquela matéria de novo. Não é um castigo, né? Por que você não estudou, fez a prova e passou? Né? Não é castigo. É ação e consequência. Não é É, castigo. Então é assim, se você tem uma coisa hoje para ser trabalhada e você tem consciência dela, se você não trabalha, você vai carregar para a próxima vida. E quando você tem consciência do que você precisa fazer e não faz, vamos combinar que o peso é um pouquinho maior, né? Porque quando você não tem verdade. consciência e só vai tocando, tá tudo bem. Você tá ali vivendo sua vidinha, né? Auê, né? Mas quando você sabe alguma coisa que você veio para fazer, para aprender, para terminar, para finalizar e não faz, aí o peso é um pouco maior. Mas ainda assim, não é castigo, né? Não, não é o karma nesse sentido tão pesado. É um aprendizado que você não... É um livro que você não leu, né? Ficou sem ler, ó, precisa ler para fazer a provinha, né? Então não deixa de ler, vai ter vestibular, faz sua parte, né? Então acho que Ai, é que meio por bonito. aí, Como você assim, tá né? fofa. Que linda esses... Ah! Porque assim, tem também. E muitas das pessoas acabam deixando mais pra frente, né? Tipo, eu, né? Vai empurrando até uma hora a tua É, vida. que não Fala dá assim. mais. Aí você fala, não, mas vou fazer isso mais pra frente. E aí vai colocando esse lá. Elaine, tem alguma coisa que você tá balançando aí que tá batendo no É o fone? meu Não colarzinho, sei se eu peraí que eu vou pôr brinco. ele para dentro. Vamos ver se para. Botei ele para dentro Vai aqui. parar. É, Eu não tava começou. ouvindo. Ah, tá. Não, mas é eu que ouvi, Parou? mas eu falei, parou, agora parou. Melhorou. Aí o que que Tá. acontece? Você vai deixando para trás, né? E o que eu falo que assim, que é importante, que a gente tem essas vidas passadas que a gente traz, que eu até às vezes eu chamo assim, chama não, é o correto, né, Lente? Chamar de personalidades, né? Sim, Nossa. sim, sim. E quantas vezes essas personalidades que nós experienciamos ficam presas nesse passado, né? Então, trazendo para a meditação das conexões do coração, a gente consegue acessar esses registros e libertar essas partes nossas que ficaram presas. Porque elas continuam, de alguma maneira, nos influenciando. E se elas estão presas, são influências que não nos ajudam a crescer. São influências que nos ajudam a manter alguns padrões que não são saudáveis. Porque se fossem saudáveis, essas partes nossas não estariam presas. Elas teriam se É. libertado, né? Teriam se dissolvido, teriam diluído, né? Então a gente consegue também voltar para compreender, para tirar o aprendizado daquela situação. Então, essa meditação do coração, ela parece um pouco com uma regressão, embora ela não tenha esse nome, porque na regressão eu tenho a formação de terapia de vidas passadas, e a gente costuma voltar de uma maneira mais linear na regressão, né? Então a gente vai voltando e às vezes as pessoas simplesmente, neste voltar, dão um pulo para uma outra vida. Não necessariamente ficam no útero desta encarnação antes de nascer, elas voltam um pouquinho mais. Às vezes ficam ali num período entre vidas, então elas vão tendo acesso a outras coisas. Nesta técnica, com as meditações do coração, a gente consegue trabalhar a emoção. Então, o que acontece? Se você tem uma parte sua presa num passado, de uma existência que te trouxe um aprendizado doloroso, mas que você não completou essa lição,
Então essa parte ficou presa. A gente consegue entrar pela emoção. Então não necessariamente você vai saber onde, quando aquilo aconteceu. Porque a gente entra na meditação com questões mais amplas, que é para não direcionar, para a gente não interferir no acesso ao registro. Eu estou com uma dificuldade ou eu estou com uma dor. Sei lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um padrão de atrair empregos com patrões abusivos, que me exploram, que me pagam mal. Isso já aconteceu umas 6 vezes na minha vida. Eu toda hora troco de emprego por essa razão. Então a gente entra na meditação e só dá um comando. Da onde vem e como limpar este padrão. O que vai vir a partir daí, às vezes vem uma série de imagens, muitos flashes, e às vezes a pessoa não vê, mas a pessoa sente. Porque nessa meditação o ver não é fundamental, ele ajuda. Mas tem que sentir, porque se também só estiver vendo, pode ser ilusão. Mas a pessoa acessa e de repente vem uma compreensão daquilo. E aí ela consegue interferir, compreender e elaborar. Então ela limpa e rompe o padrão. Então isso é muito legal. E às vezes, né, Elaine, são várias situações que repetem padrões antigos, né? Por isso que às vezes passa um monte de imagem desconexa, que parece que não tem nada a ver uma com a outra. Parece um monte de coisa estranha que fica passando ali na sua tela mental. Tá tudo bem. São vários padrões sendo limpos. Porque tem ligação com esse padrão original. E aquilo você não precisa ter consciência para limpar. Já vai saindo. Porque é a baciazinha da emoção, é a gavetinha do padrão que vai sendo trabalhado. Não é um ponto de uma encarnação. É o padrão que se repetiu ao longo de várias encarnações. E que você está acessando justamente porque você está repetindo agora, né? Está te incomodando agora, volta lá, limpa um monte, às vezes numa tacada só. É bem incrível. Não, Elaine, ainda tá batendo o microfone aí. Gente, o que será que não tem mais nada? Embaixo, Porque, ó, aqui tá o microfone. Vamos ver, eu vou segurar ele aqui mais pra cima. Vamos ver, não tem nada mais aqui. Então não era pra estar. Segurar. Então, e o que eu acho mais interessante nessa técnica é que assim, não tem essa coisa assim, Renata, mas eu não consigo fazer meditação, eu não consigo seguir. Na verdade, esse trabalho, quando é ancorado através do coração, não do mental. Então, quando você vai ancorando todo o trabalho, toda a estrutura, né? Porque tem todo um preparo, né, para começar o processo. Tem todo um preparo, não é assim, fecha o olho e sai voando, não é assim, tem todo um preparo. Mas quando você começa a trabalhar nessa questão, você vê que é o coração que está no comando. E aí, às vezes, tem algumas clientes que eu já venho tratando que falam, nossa, Renato, mas eu vejo muita coisa assim. Eu falo assim, deixa, porque isso é o coração que está no comando, não é a cabeça. E aí você começa a entender, que nem no passar, né? Que eu já sou macaca velha dessa técnica, então eu não posso falar nada. Mas eu faço a técnica no dia mesmo, no outro dia eu já estou sentindo o padrão. Mas as clientes que eu estou atendendo, todo mundo durante a semana já está me ligando e falando, Renata, eu estou mais calma, eu estou mais tranquila, eu não estou ficando mais nervosa com o externo. Todo mundo está tendo muita clareza, no entanto as clientes é o máximo. A Cleo tem uma tem a Rose aqui, elas, só amor. Porque vai tirando toda uma estrutura, né, Elaine? Uma estrutura que você vai falando assim, nossa, quanto peso carregava nisso. E a gente sente isso no físico também. No físico, né, Elaine? Que é muito interessante. Sim. Até porque a gente precisa lembrar o seguinte, é uma técnica muito ampla. Então, o que acontece? A gente pode usar a técnica para dormir, por exemplo. Para quem tem insônia. Então, a pessoa pode aprender e fazer a técnica, além das sessões com o terapeuta, que é um pouco mais profundo, mas ela pode fazer a técnica sozinha para dormir. Ela pode fazer a técnica para o corpo. Ela pode fazer a técnica para uma emoção ruim que ela está tendo. Para um pensamento ruim que não está saindo da cabeça. Então, tudo isso vai reverberando na matéria. Porque o que acontece?
antes de qualquer problema se instalar no corpo, ele se instala no energético. Até ele chegar no físico, às vezes, passam-se anos. E quando vem, vem, nossa, fiquei doente. Não, você está doente há muito tempo da alma, né? Sua alma está doente há muito tempo, por uma mágoa, uma frustração, uma dor que você viveu e não elaborou, alguma coisa que você não aceitou. Então aquilo vai ficando acumulado na energia. Chega uma hora, vem para o corpo. Então você não ficou doente de um dia para o outro. Você ficou doente ao longo dos anos em que você alimentou aquela dor, seja ela qual for, né? Uma perda, qualquer coisa. Mas é primeiro no energético. Então essa técnica é bacana porque a pessoa pode fazer sozinha. Então, para dormir, ó, eu sou testemunha. Porque eu, desde pequena, tenho problema para dormir. Sempre tive também. E me ajuda muito. Porque o que acontece? Ela é uma meditação guiada. Ela não é uma meditação do tipo esvazia a mente, junta os dedinhos e diga Om. Não. Você não vai esvaziar a mente. Você não precisa falar Om, não precisa juntar os dedinhos. Você pode fazer isso tudo se você quiser. E conseguir, e tiver facilidade. Mas para quem não tem facilidade, esta técnica é muito boa, justamente porque o tempo inteiro você vai trabalhando com comandos. Então você não fica com a mente vazia, dispersando, pensando na janta, no almoço, na coisa de amanhã, no que você fez antes. Não, porque você está ouvindo o tempo todo, ou falando para você mesma, um comando. Desde o momento em que você começa a ancorar a estrutura até o final, para você abrir o olho e tocar o seu dia, se for o caso. Porque você vai tocar com mais energia ao fazer a meditação. Então ela vem para o físico também, porque pode trabalhar diretamente o físico, se for o caso, né? Nossa, é tanta possibilidade. Porque assim, ó, falando um pouquinho do coração, né? Dessas possibilidades do coração, o que a gente vê? Agora estourou, né? Mas desde a década de 70, 80, esses estudos sobre o coração vêm sendo realizados. E agora é que isso veio a público de uma maneira mais forte, a divulgação foi maior, a HeartMath fez o livro, colocou as coisas no YouTube. Então ela ampliou muito a divulgação desses estudos, porque eles entenderam, e na pesquisa deles, que o campo eletromagnético do coração pode chegar a 5 metros. Isso é muito maior do que o do cérebro. E são só 40 mil neurônios contra bilhões de neurônios que tem no cérebro. Então, além deles serem em menor quantidade, eles são mais potentes no coração. Então, este do coração é um cérebro fundamental. E a gente precisa lembrar que quando a gente está falando em campo torus, né, que agora a gente vê toda hora na internet, né, o campo torus ao redor da Terra é tão bonito, mas a gente precisa lembrar que o campo torus é um campo eletromagnético que nós também temos. Energia e o centro livre, dele, né? e o centro dele é o coração, porque esse donut, né, vamos chamar de donut, o torus, um campo donut, ele faz uma rosquinha, né? Ele tem o centro no coração. E na própria meditação, a gente consegue expandir a energia para limpar e ativar esse campo. Porque o que esse campo faz? Ele cria e atrai para a nossa vida todas as sincronicidades. É campo eletromagnético, campo torus. Por que a Terra tem um campo eletromagnético? Porque ela tem um centro, o centro da Terra cria este campo eletromagnético. O nosso centro é o coração. O coração cria este campo eletromagnético. Associado a quê? A este cérebro e a um outro cérebro que pouca gente se interessa, que é o cérebro do intestino. Porque os intestinos têm neurônios. Com comandos, com inteligência, né? Inclusive a fabricação de vitamina D, né? Então, assim, são 3 cérebros que nós temos no nosso corpo que estão interligados. Então, assim, se eu penso bobagem, se eu sinto bobagem, o terceiro cérebro, tadinho, lá de baixo, vai ter que pôr tudo isso para fora. Porque sobra tudo para saída. E quando a gente trabalha com alquimia junto, que você também estuda, que eu sei, né? A gente tem os emunctórios naturais do corpo
né? Que é o sistema linfático, é o sistema sanguíneo junto com a pele e o sistema excretor, né? Então, são 3 campos de muita energia, de muito trabalho, de muita criação e de muita saída de sujeira. Então, quando você trabalha nesta meditação, inclusive essas áreas do corpo, você já vai limpando. Porque você pode atrair algumas pessoas que vão ter interesse em trabalhar questões emocionais. E você vai ter pessoas que podem se interessar por trabalhar questões físicas. E as duas coisas caminham juntas, né? O seu corpo se limpa na medida em que suas emoções e seus pensamentos se limpam. E se você consegue ajustar o corpo e a alma, você vai ter muito mais saúde, tanto emocional, mental como física. Então você consegue trabalhar todos esses níveis ao mesmo tempo. Não, e assim, Elaine, o que eu acho fantástico é que nessa técnica, o que que acontece? Opa, nossa, taquei o pé. Cuidado pra não dar, tasquei o pé. Não bate no Então, celular, tadinho. não é nem, sei lá, no suporte, coitado. Mas o que eu acho interessante com essa técnica é que, assim, todos os nossos pensamentos, né? É o que a gente acabou de falar. A doença leva um período para entrar no nosso campo, quando chega no físico. E aí o que eu acho interessante, quando você vai começando a trabalhar essa técnica, com esse olhar, o que que acontece? Você consegue sentir diferença no seu corpo. Entendeu? Então, uma técnica que você falou, é o físico com o espiritual ali, Com o vai espiritual. conectando, né, as suas emoções de uma forma. E o que eu acho mais interessante é que, assim, tem padrão que você tem desde criança, né? Que você já traz da memória e você achou que aquilo ali estava bom, que era perfeito para sua vida. E quando Porque era você começa a normal. fazer lá. É, isso, Elaine, porque é normal, por quê? Porque a família inteira tem esse comportamento, todo mundo passa por isso, e às vezes você escuta a sua mãe, a tia falar, ah, não, minha filha, você vai ser assim, todo mundo é? Por que que É você vai ser assim assim? mesmo, né? É assim mesmo. Isso, e aí você vai repetindo, e aí você faz a técnica e você começa a perceber, falando, nossa, eu nem me toquei o quanto que eu estava conectada com aquela situação, o quanto que eu permitia viver aquela dor, aquela mágoa, aquela emoção, e carregando e me prejudicando fisicamente, porque tem dor que a gente carrega que a gente nem faz ideia, Elaine. Não, só quando fica doente. Aí para prestar atenção. Então é melhor prevenir, né? Porque, assim, o que eu acho interessante é que essa é uma técnica de meditação e é uma técnica terapêutica, né? Porque ela vai colocar você em contato com a energia mais importante que existe, que é a sua, né? Com a sua essência, com o seu espírito, né? Com a voz do seu espírito. Eu gosto muito de algumas canalizações do Cryon, né? Do Lee Carroll, e tem uma canalização muito antiga que ele fez, eu não sei nem de que ano é, precisaria olhar, mas ele fala lá no meio da canalização, acho que é da década de 90, o começo do ano 2000, onde ele fala, nós somos os salvadores por quem temos esperado. Meu, ele fala isso pra gente, né? Porque ele fala assim, vocês são os salvadores por quem vocês têm esperado. Porque quando você entra nessa meditação, eu estou citando isso para falar justamente isso. Quando você entra nessa meditação, pelo portal do coração, que a gente faz justamente esse trabalho de abertura, você vai ter acesso a muitas conexões. Você vai ter acesso a conexões que vão te levar para registros de vidas passadas, às vezes até em outros planetas, para quem acredita, até para quem não acredita, acaba levando um susto no meio da meditação e começa a cair um monte de ficha. Mas também você vai entender histórias da sua família. Então, assim, você tem um ambiente muito amplo para trabalhar. São muitas conexões. E a gente precisa lembrar que o nosso anjo da guarda, o nosso guardião, o nosso mestre, o nosso mentor, seja lá o nome que você quiser dar, normalmente é uma parte nossa. Né? Uma parte mais evoluída, uma parte que já passou por isso e agora tem condição de orientar. Eu fiz um post hoje que na verdade, eu não fiz nada. Eu compartilhei um post de alguém, que agora eu não lembro nem de quem era, tá no story lá. Assim, falando com o eu superior. É uma mensagem de WhatsApp do cara pro eu superior dele. Então, tipo, ele pedindo pro eu superior
falar para as outras partes multidimensionais espalhadas pelo mundo para que elas fizessem a coisa direito, porque ele aqui estava tentando. Ele, com esta parte inconsciente, assim, aí, eu superior, fala aí com as minhas outras partes, nossas outras partes multidimensionais, para elas fazerem a coisa direito, porque aqui tá barra, ó, eu tô tentando, mas tá difícil. Por que essa brincadeira? Porque nós somos multidimensionais. Então, quando você entra nessa conexão pelo coração, que não tem tempo, não tem espaço, porque na meditação, tudo é aqui agora. O universo é aqui. Este instante é agora. 100 anos atrás é agora. Tudo é aqui e agora. Então, ó, você faz uma meditação de 15 minutos, uma vida. Porque não tem tempo e espaço. E você está encontrando partes suas que ficaram presas, libertando, trabalhando em conjunto com partes suas mais evoluídas, com mais discernimento, que de repente se apresentam como seu anjo da guarda, como seu guardião, como seu mentor, e é você. Isso é uma coisa muito incrível que o Kryon fala, e é muito antigo, e pouca gente dá atenção a isso. Ele repete muito, mas é que ele fala tanta coisa incrível que as pessoas parecem que perdem um pouco a noção de que somos nós. Nós, o tempo inteiro. E assim, essa técnica é uma maneira incrível, Rê, da gente parar de terceirizar a responsabilidade pela nossa vidinha. Né? Ai, Então, meu Deus. amém. Isso né? mesmo. Tudo bem você rezar para o santo, tudo bem você rezar para o anjo. Eu honro e respeito todas essas egrégoras. Mas o milagre é feito de dentro para fora. Tá? Mesmo a sincronicidade, para um anjo, um santo, um guia te ajudar, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a ter discernimento, a ter clareza, a enxergar para onde você vai, qual é o melhor caminho, mas é você que vai escolher. Ele vai clarear sua mente, vai abrir seus olhos, vai abrir seu coração para sentir o que é o melhor. A decisão vai ser sua, né? A Paula Abreu tem uma frase muito legal que é assim, ó, Deus não tem pernas e braços, então quem tem que fazer é você. É você. Nossa, você pode muito pedir legal. ajuda, não é? Você pede ajuda, clareza, discernimento, amor, luz, para tomar decisão, para sentir qual é o melhor caminho. Porque quem vai caminhar é você. Quem tem que fazer o aprendizado é você. Então, esta técnica é bacana porque ela traz para você a responsabilidade por suas escolhas, por seus caminhos, por seus aprendizados, mas mais do que a responsabilidade, ela te traz o direito de construir a sua vida. Ela te traz o direito de se libertar do que já não faz sentido nessa encarnação. Libertar. Você tem o direito de se libertar do que não faz mais sentido para o seu nível de evolução atual. E a gente carrega os acordos, os pactos, os combinadinhos, os bem bolados, os tratos. Meu, faz sentido ainda? Aquele pacto de pobreza que você fez há 5.000 anos ainda vale? Lá na Você ainda igreja. quer? É que nem essa história, né? Várias Mas coisas pode dentro da igreja. Não, você tem que fazer isso, amém. E é pro resto da Sim, sua vida. sim, Miriam. É feito através da meditação, é isso mesmo. Fala. Então, tipo assim, é tanta coisa, né, Elaine, que a gente acaba assim, até a questão da igreja de chegar a falar assim, não, o amor eterno até que a morte nos separe. Não, isso são coisas, são acordos e tratos que foram impostos pela sociedade numa forma de manipular, e todo mundo vem seguindo isso e vai fluindo e acha que é normal, que é o que você falou. A gente entra no normal. Ah, mas é feito assim. Ah, por quê? Eu não sei. E ninguém E não questiona a questiona. origem. A origem. Isso, não questiona a origem. E aí, quando a gente fala assim, eu falo muito, né? E a Elaine também é da mesma forma, é o conhecimento que vai dar a consciência. É o estudo.
Nós estamos aqui numa constante evolução. Então, é estudar, é fazer meditação, fazer curso, expandir a mente, E olhar para esse lado. ouvir vozes diferentes, opiniões diferentes, porque isso tudo vai expandindo a sua visão. Você tem que concordar com tudo? Não. Mas aí você tem um filtro fundamental, que é o filtro do seu coração. O que é que você sente quando você ouve aquilo? Como isso reverbera dentro de você? Faz eco? O que é fazer sentido? É sentir. Quando faz sentido é porque eu estou sentindo aquilo. Então você amplia a visão, estudando, ouvindo, pessoas diferentes, opiniões diferentes, e vai passando pelo seu filtro. Né? Essa coisa da igreja que você falou é muito importante, porque o próprio celibato imposto aos sacerdotes, ele entrou como uma forma de manter a fortuna da igreja. Então, se um sacerdote se casa, ele tem que dividir a fortuna. Né? Então, Famílias, quantas famílias vão usufruir da fortuna do Vaticano? Né? E tem uma coisa interessante que a gente fala tanto, né? Esses tempos em que a pedofilia apareceu, ainda bem que apareceu, né? E algumas pessoas acabaram sendo pegas, e, enfim, uma grande limpeza sendo feita em muitos níveis, não só na igreja, mas em vários níveis. Um padre me falou que ele não tem voto de castidade, tem voto de celibato. Isso é muito sério. Porque existe toda uma ilusão em torno dos representantes da igreja, e vamos lá, dos representantes de Deus, né? Que Deus é esse que cria uma coisa tipo celibato para não dividir a fortuna, enquanto na Etiópia, na África, tem gente morrendo à míngua de fome, mas não faz o voto de castidade, mas todo mundo diz que padre tem que fazer voto de castidade, não são todos, não é obrigatório em todas as linhas religiosas, e é mais uma ilusão, as pessoas estão enganadas, são enganadas, manipuladas, se deixam enganar, né? Então, assim, quando você passa todo o conhecimento teórico, mental, pelo seu coração, isso é um filtro poderosíssimo. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, quando você vai na origem, você vai cada vez se afastando mais da distorção. Então, quando você estuda a Cabala, não distorcida, porque também tem a Cabala distorcida, você vai para a Cabala, você se aproxima da origem. Né? Eu fiz um curso muito incrível com o Mário Meir, do Rio de Janeiro. Ele trabalha com a Cabala ancestral. Né? Eles vivem numa tribo e tal, de acordo com esses parâmetros da Cabala original. E ele tem um vídeo até no YouTube, tá lá, quem quiser, é fantástico. E é um vídeo curtinho de 5 minutos. Para mim, só essa frase, eu já não precisava mais nem ouvir nada do vídeo. Ele só fala assim: a gente se deixa seduzir muito facilmente. Nossa. Pela espiritualidade egóica que nos adula e nos promete a mágica do paraíso. Não existe mágica, não existe paraíso para depois, né? Então, o que é que existe? Se enxerga, se observa, se cura. Você não vai se curar para o outro, você vai se curar para você ser mais feliz. Quando você está bem, você emana essa alegria, você emana essa felicidade. É mais fácil conviver com as pessoas e, as pessoas também vão achar mais fácil conviver com você. Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, a gente é a criatura tóxica na relação, né? A gente adora ver que o outro é tóxico, mas às vezes a gente é tóxica na relação. Então, quando você se cura, você cura a relação. Domínio, né? Às vezes entra no comando, não, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que quer. E aí você fala mal do outro, mas você esquece de olhar para você. Para você. Para, tipo assim, se conectar mais e ter uma compreensão maior de tudo que está acontecendo. Então, às vezes eu atendo... Ai, mas meu marido é terrível, meu marido é terrível. E a gente olha que, assim, dentro da relação,
Aí você começa a observar, né, com a experiência, eu sou consteladora também, então tem todo o olhar da visão, e você compreende que o problema é muito mais que aquilo, porque toda Sim, vez que a pessoa chega aqui com você, tem um pano de fundo, tem uma claro, história lá atrás claro. que vai. Mas eu quero até falar uma das coisas aqui que eu lembrei aqui no meio da hora que você estava falando, que é bem legal de falar, para você aprender a ouvir. Quando você dorme, antes de eu fazer a constelação, né, virar facilitadora, eu de manhã levantava e ligava o rádio, né? Hum, E antes de fazer meditação, tudo, então eu levantava e ligava o rádio. Aí ligava, já ia cantando, dançando. Tá. Quando eu fui fazer lá o curso, falou: opa, vamos ouvir. Experimenta ficar um dia sem ligar o rádio. Aí quando eu comecei a deixar de ouvir o rádio, que eu não escuto mais, foi imediato isso. De manhã, quando você levanta, se você fica 5 ou 10 minutos ali na cama, ó, respirando, é. você escuta quem é você, o que você precisa e qual a sua necessidade. E para aquele dia, né, inclusive, para você ter um bom dia, né? Porque quando você respira, você fortalece o seu estado de presença no seu corpo, no aqui e agora, né? E respirar, os pulmões estão nessa região central junto com o cardíaco, né? Então, o que acontece quando você respira? Você faz a troca com o ambiente. Então, você se integra ao ambiente, no aqui e agora. E traz a sua presença para o coração. Você sai daqui e vem para cá. E passa o seu dia aqui. Vai sair do eixo? Claro que vai. Não precisa usar o chicotinho e ficar, né, se amaldiçoando porque caiu a energia, caiu a frequência. Retoma. Retoma. Caiu a frequência? Retoma. Vai cair. Vai tomar fechada na rua? Vai xingar? Retoma a frequência. Né? Ficou bravo que o chefe deu uma bronca? Ok? Retoma a frequência. E assim a gente vai indo. Um dia de cada vez. Uma hora, né, de cada vez. Porque são 24 horas. Se você dorme 8, ó, tem um monte de hora para você ficar caindo e levantando, caindo e levantando. Até que com o tempo você vai oscilar cada vez menos. Porque é um processo. É um aprendizado. Não oscilar é um aprendizado. Sustentar a frequência de presença, de luz, de estar no aqui e agora, isso é um processo. A gente aprende, a gente não nasce sabendo. A Não, gente e às vezes aprende. as Então pessoas tem que se falam, né? permitir errar, né? É lógico, então, Elaine, isso que eu ia falar agora, assim. As pessoas fazem, às vezes, a técnica e já querem a resposta no outro dia, ou querem falar assim, não, não aconteceu, ó, não foi bem isso que eu esperava, eu fiquei assustada. Nós, naturalmente, a gente erra, nós somos seres humanos. E como nós temos essas conexões com várias vidas nossas, então, tipo assim, você faz um tratamento, né? Vamos dar um exemplo, né, Elaine? Tem gente que vai fazer a técnica a primeira vez, no dia de fazer, ai, fura o pneu, o chefe pede para ficar até mais tarde, Passa ai, a mãe mal. grita falando, passa mal, não, 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 ai, eu não tô. E aí, não, Renata, eu não sei se isso vai ser bom para mim. Então, não é questão, existe um movimento da alma. A alma Sim. aceitou, mas as suas personalidades de outras vidas, tá Vão ali reagir. todo mundo acoplado, vão reagir, vão falar: Sim. não, mas a gente está assim até agora há 40 anos, para que eu vou mudar? Na alquimia, a gente usa um termo que é o termo miasma. Então, miasma é qualquer energia, vou dar de uma maneira bem genérica, né? É qualquer energia não saudável que tem alguma interferência na sua mente, nos seus sentimentos, no seu corpo. O miasma gera uma doença, o miasma gera uma depressão, o miasma gera pensamentos repetitivos. Então, o miasma é uma energia e ela vai atuar em qualquer nível do seu ser. Quando você quando você se dispõe a fazer um trabalho como essas meditações, esses miasmas gritam porque eles não querem ir embora. E a meditação começa a fazer a limpeza. E eu brinco, né? Porque eu falo assim, gente, eu não falo com miasma. Então, a maioria dos meus clientes, antes de eu começar o trabalho com a meditação, para fazer essas limpezas, eu faço asepsia com floral. Asepsia. Vamos limpar um pouco desta meleca toda,
porque eu quero falar com a pessoa. Eu não quero falar com miasma. Um trabalho do Joel de alquimia, né, não tem nada a ver com o trabalho de meditação. Mas ó, eu junto os dois e eu me recuso a falar com miasma na meditação. Porque nós vamos perder um tempo precioso. Então é melhor perder um mês, pelo menos, fazendo uma limpeza com floral e aí começar um processo de meditação num nível mais profundo do que começar brigando, lutando espadinha com miasma, né? Então a gente já tira alguns do meio do caminho, né? E é verdade, Elaine. Eu passo floral também para os meus clientes, aí eu falo, né? Não passo ainda da alquimia, que vai levar um tempinho, mas vou começar a prescrever. Mas assim, o floral tem um processo muito importante para colocar você mais no equilíbrio. Sim. Que nem no caso da alquimia, a Elaine faz exatamente uma limpeza, um preparatório para na hora que você chegar mais íntegro com você. Para você passar pelo processo e falar assim, olha, vai ser... realmente eu sei aqui, eu estou mais preparado, eu estou mais centrado com você. Então as coisas não são assim, não existe mágica. Não tem. Não existe mágica. Não tem. Existe o que você está permitindo se ver e olhar para você mesmo nesse processo de evolução. E consciência, né? Porque quanto mais você se trabalha, mais você vai expandindo sua visão. Imagine assim, há 2000 anos atrás, nós tivemos Jesus com parábolas. Ele trouxe vários ensinamentos através de parábolas. Hoje, a gente tem os mesmos ensinamentos em outras linguagens. Por que ele trouxe daquele jeito? Porque o nível de consciência daquela época não ia conseguir entender de outro jeito. É a linguagem. E a consciência vai expandindo e você vai expandindo a sua linguagem. Você vai expandindo o seu ângulo. Porque se eu estou aqui, eu só vejo isso. Quando eu começo a expandir, eu vou enxergando mais. Então você pega o que Jesus falou há 2000 anos. Você pega um curso em milagres. Você pega as cartas de Cristo. Você vai pegando conhecimentos atualizados que vão vindo em outras linguagens, mas a fonte original, sem distorção, né? Embora a gente saiba que na Bíblia muita coisa foi distorcida por conveniência, mas existe uma mensagem original. Hoje a gente tem até como comparar com os evangelhos apócrifos, né, que foram encontrados, o de Maria Madalena, né, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas. Quer dizer, tem vários evangelhos que foram encontrados, que não fazem parte da Bíblia e que ajudam a gente a entender uma mensagem original com mais pureza, né, sem tanta distorção como veio acontecendo ao longo desses 2000 anos. Mas você tem uma atualização da linguagem. Então, quando a gente fala em coração, a gente está falando em conexão. E quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando de conexão. Ele estava falando de coração. E aí você tem todas as distorções. E ele não é a figura dele, o caminho. É uma conexão. Até porque Cristo é um cargo. Jesus, eu adoro Cristo quando você fala Jesus, isso. o Cristo. Jesus, então. o Cristo. Mas isso daí é uma outra live. Isso daí é outra live. Outra. Porque, só para você ter uma ideia, são 9 horas, ela pode cair a qualquer momento. Então já não pode, deu uma hora gravado. que nós estamos aqui. E a gente vai mais, né? Elaine, a gente tem conversa aí. Primeiro eu vou perguntar algumas coisas aqui, mas tem uma pergunta aqui da Sara. A Sara perguntou assim, para quando uma pessoa não se aceita como é e não é constantemente? É um conflito aqui, né, Elaine? Oscilando, né? Eu me amo, não me amo. Eu me amo, não me amo. Tratar. Tem que tratar. Porque Sara, que você falou, eu não vejo aqui a pergunta. Isso, a Sara, Sara, a gente é único. Você é um exemplar único de ser humaninho. Né? A Renata é um exemplar único de ser humaninho. Então a gente tem que se amar muito. O tempo inteiro. Incondicionalmente. Então, quando isso não está acontecendo, precisa tirar a sujeirinha que está impedindo de você ver a pessoa incrível que você é. E se você olhar e ver que você não é tão incrível, que aí você começa a ver os seus defeitos, né? Os pontos de melhoria como pessoa, né? Não estou falando de físico, né? Estou falando de
pessoa, de ser humano, de comportamento. Quando a gente vê na gente uma coisa que a gente não gosta, a gente trabalha para mudar. Né? E quando a gente percebe e tem consciência, é muito mais fácil. Né? E tirando essas camadas de sujeirinha que foram abafando a nossa essência. Normalmente a gente não se gosta quando a gente não está sendo quem a gente verdadeiramente é. Quando a gente não está cumprindo o que a gente veio cumprir. Então, quando a gente consegue se libertar de uma série de cordões e de amarras, que são essas crenças e paradigmas, a gente consegue expressar quem a gente é, fazer o que a gente veio fazer. E meio que automaticamente a gente começa a se gostar mais. Ficar mais apaixonada. Não é? Mais equilibrado. Porque às vezes a gente tá numa ilusão, né, Elaine? Às vezes você sai, se diverte, toma cerveja, sai com os amigos, dá gargalhada, mas você chega em casa e fala, nossa, parece que tem... Eu atendo muito gente assim, você deve atender também. Nossa, parece que tá faltando alguma coisa em mim aqui, eu tenho um buraco no coração. Quando tá sozinho, né? Cai no vazio. E aí fala assim, nossa, eu não sei como fazer isso. E na verdade é um processo que faz parte. E quando você está evoluindo, tem horas, tem momentos que você também vai falar assim, nossa, mas ainda não está do jeito que eu quero. Por quê? Porque a nossa jornada né, Elaine? Nossa, a gente tem muita coisa para viver. Muita coisa para acontecer aí. Ai, cadê a Elaine? Está dando uma lentidão aqui na conexão. Não faz isso comigo, Instagram. Pelo amor de Deus. Mas vamos ter fé aí que tudo vai voltar ao normal. Quem mais que está aqui? Quero agradecer a presença da Miriam, da Gisele. Gente, vocês estão me ouvindo? Só recongelou ou eu também? Aqui a Vivi, Renata. Então, a conexão... Ai, Gabi, Dani. Ai, que legal. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu não sei o que tá só a acontecendo com a Renata conexão. congelada? Eu não sei Da se Elaine, mas eu acho que também. tá chegando Sim. um período. Vou esperar mais um pouquinho. Que ela não volta. Miriam, aqui tá travando. Nossa, A Elaine ainda tá travado aí? Então, eu não tô ouvindo a Elaine, nem tô vendo a Elaine. É porque já tá dando horário estourado, eu acho. Também. Oi, Shirley, tudo bem? Obrigada. Vou esperar mais um pouquinho. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer? Para ver se melhora. E tem alguma dúvida aí que quer aproveitar agora que a gente vai finalizar? Oh, meu amor, é tanta informação, tanto amor. Você tá congeladaça para mim. Eu vou sair e vou entrar Pérez, outra vez. Você Vamos tá ver aí. Se dá certo. Que legal. Bem-vinda. Então, o problema é que... a Elaine saiu. Eu vou ver aqui se eu chamo ela de novo. Deixa eu falar aqui. Vamos esperar ela entrar aqui. Eu vou tentar. Ai, que legal, Mônica. Aqui, vou visualizar de novo. Oi, Pazotti. Oi. Aê! Menina, você ficou totalmente congelada para mim um tempão, aí eu achei melhor sair e voltar. Não, eu também. E você ficou congelado, travou aqui, na hora que eu tava falando. Então, você sabe, né, Elaine? É tanto coração e tanto, né, plano astral para evoluir, que, né, que faz parte. Elaine, eu quero que você explique, assim, o que é ideal, de quantas sessões é o mais indicado para trabalhar determinado assunto ou num campo da vida profissional, da vida amorosa. O que é ideal? Tá, não tem o ideal por assunto. O que a gente precisa só tomar cuidado é assim. Sempre que você faz uma meditação como essa, que mexe profundamente, levanta muita poeira, levanta muita poeira, o aconselhável é fazer 4 sessões. Porque em 4 sessões, a gente consegue levantar e abaixar a poeira. Vai solucionar? X. A gente não tem como saber, porque é o processo interno de cada pessoa. Então, de repente, ela vai sessão por sessão, expandindo, aprofundando. Isso não tem um padrão. O perigo é não deixar nunca a poeira levantada. Então, o que a gente trabalha em 4 sessões é para levantar e abaixar, para não deixar nada voando.
porque é um sistema de segurança até para o terapeuta, né? A gente tem um mínimo de responsabilidade para não largar a pessoa depois de uma, duas sessões com seus demônios atormentando a cabeça dela. Então, assim, em 4 sessões a gente consegue elaborar alguma coisa para baixar qualquer poeira que tenha sido levantada. Tá? Então, a partir daí, bom, eu não posso nem falar. Eu fiquei mais de 10 anos passando por esse processo toda semana. Né? Você multiplica uma vez por semana ao longo de 10 anos, imagine quantas sessões eu fiz. E continuo fazendo, porque agora eu faço comigo. Então, assim, a gente limpa o passado, o nosso passado é ontem, né? De manhã já é passado. Então, a gente está o tempo inteiro sujando e limpando, sujando e limpando. Né? Por isso que eu falei, nada de chicotinho. Né? Se trabalha, se conhece, se estrutura, que aí você vai se transformando. E vai tendo cada vez mais constância nisso que a gente chama de paz. Né? Na Rosa Cruz a gente usa o termo paz profunda. Né? Por quê? Porque é uma paz que vem lá de dentro e transborda para o mundo. Então, esse estado é uma construção também. A gente não pode ficar se odiando por isso. Não, e detalhe, né, Elaine? Quando a gente acaba trabalhando nessa relação do processo, o fato, né, super importante a gente fazer essas 4 sessões. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha, a Miriam falando, a vida é uma pia. É uma pia, amada. Não acaba nunca a louça. É exatamente isso, Miriam. Tá sempre cheia de louça. Você limpa, quando você olha, já tem copinho lá. Não, e é muito interessante porque você vai fazer esse processo e às vezes, o que acontece? Você desata o nó de uma outra situação. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes Quantas vezes, né, Elaine? Você atira em alho e acerta em bugalho, né? Aquela coisa assim, né? Você mira numa coisinha e acerta uma coisona. E às vezes, isto que você limpou, levanta uma outra coisa. Né? E aí isto começa a incomodar, começa a surgir em sonho, em coisas do dia a dia, insight, porque vem muito insight com essa meditação. Você abre para receber. Né? Vamos combinar que meditar não é falar. Quando você reza, quando você ora, você fala. Mas meditar é ouvir, é receber. Então, quando você começa o processo de meditação, ainda que você não esteja numa sessão de terapia, que você não esteja na sua casa meditando, o seu campo do coração para receber as intuições está aberto. Então, você começa a ter um monte de insight. Então, é muito legal que você tenha pelo menos o suporte do terapeuta para ir trabalhando as outras questões que forem surgindo. Mas, basicamente, começando com 4, né? Porque é o que dá um pouco mais de segurança, tanto para o terapeuta como para o cliente. Não, e o que eu acho fantástico, assim, Elaine, dessa técnica, que eu falo assim, que eu assino embaixo, é o fato de você caminhar numa profundidade tão grande dessa limpeza e você nem perceber. E quando você passa uma semana, 2 semanas, você começa a ver o comportamento, você vai vendo as tuas decisões. E aí você olha, geralmente, né? Você olhou para aquele ponto, tratou, a tua mente assim abre. Você fala, nossa, nunca vi esse quadro aqui na parede. E tem uma coisa engraçada, que é a noção de tempo e espaço. Você viu no sábado, na meditação que nós fizemos, quando a Cris virou e falou assim, mas você vai fazer mais 1 ou 2? Eu falei, tudo bem, se você quiser, se o pessoal concordar, a gente faz mais 1 ou 2. Aí alguém falou assim, mas a gente já ficou 1 hora meditando aqui. Fui eu. Eu falei assim, não imagina. Eu falei assim, essa meditação foi 1h30. Não, imagina, Renata. Eu falei assim, gente, eu já fiz muitos anos com a Elaine. Ela estendeu a meditação. Foi mais de 1h30. Foi aí que a gente olhou. Eu falei, não, eu tô meio floral, fiz isso. Aí as pessoas, meu Deus, não Renata. Sente. Você vê que tinha pessoas lá que nunca meditaram. E passa assim. Porque não é o controle de esvaziar a mente. É guiado. Você tem um direcionamento, você tem coisas para te guiar. Você tem um comando que te ajuda a manter o foco. E nessa 1 hora, quanta coisa vem. Então, assim, depois que você sai da meditação, você fica com tudo expandido. Porque você está aberto para receber mais, para enxergar mais, porque é um nível a mais.
Você vai É tirando padrão, sujeira, então você você muda, né, sobe. Elaine? Muda. Você Muda o muda, padrão. muda o padrão. Muda o padrão, não tem como falar. Essa técnica, a base. Ah, Miriam, já quero, vamos agendar, Miriam. Então, a base como é que fala? É muito rápida o resultado. Eu tô tendo clientes minhas aqui que todo mundo, nossa, Rê, tipo, como é bacana. No entanto, tá indicando que as pessoas estão falando, não, isso funciona, Renata, e Funciona. percebe. Por quê? Porque tem um padrão que é seu, que é aqui de dentro do teu coração, que você expande. Então, não porque essa pessoa não consegue conviver, essa aqui não consegue. Então, mas o quanto que você tá insatisfeita, chateada com você, triste, se sentindo triste, entendeu? Como que você faz isso? Oi, Simone, eu tô precisando dessa meditação, como faço? Vou conversar com você depois. E sabe E uma aí o coisa legal é que legal? Quando, fala. só completando isso que você comentou, a pessoa chega falando da situação, da vida, do marido, da sogra, do filho, do papagaio e do periquito, né? E uma coisa muito legal é que assim, meu amor, querida, quem está aqui é você. Eu não tenho acesso ao seu papagaio, periquito, sogra, marido, filho. Então, ó, vamos lá. Como é que você se sente nisso que você está me trazendo e me relatando? Né? Porque assim, a gente não vai ter acesso aos outros. Ela pode até por 10 minutos, vamos lá, com lambuja, reclamar da família inteira, óbvio. Porque a gente trata de relacionamentos, né? A vida é feita de relações. Mas a grande questão é como você se sente dentro disso que você está me trazendo. Para tirar o peso do outro e trazer para cá. Porque tudo que a gente consegue na meditação e na vida é mudar a gente mesmo. O outro até pode mudar quando ele olhar e falar assim, nossa, você tá diferente. Aí ele pode querer mudar. Mas num primeiro momento, é quem tem um nível de consciência maior que vai fazer a transformação. Porque foi buscar um processo para se transformar. Então, esse é o nível de consciência maior. Então, não adianta pôr a culpa no outro, cobrar do outro. Não. Você vai aprender a transitar com paz, com harmonia nesse ambiente. Nesse ambiente conturbado, nesse ambiente de discussão, nesse ambiente de briga? Sim. Porque a sua paz vai crescer e vai transbordar para esse ambiente. E você vai estar nessa bolha que você vai criar. Então, cada um que chegar perto vai chegar na bolha de paz. Pega quem pode, aproveita quem consegue. Mas você vai ficar em paz. Isso é muito legal. Não, e a paz, assim, não tem preço, né, gente? Vamos falar que paz não tem preço. Oi, Amélia. É tipo assim, um nível de equilíbrio com você mesma, porque você tá bem com você, né? Então, assim, é o que a gente tá falando. São tanta... Aqui a Cléo falando, sou prova, né, Renata? Foi muito... Ela também foi uma experiência muito bacana, assim, que tá tendo resultado, assim, que tá repercutindo na família inteira. E é muito legal. Mas você se propõe no movimento. Então, às vezes é natural de você chegar e falar, vou fazer essa técnica. Como que eu marco a sessão, não dá certo o primeiro dia, aí vai a outra sessão. Tem gente que faz a sessão assim a primeira, que a maioria do pessoal que está fazendo comigo já trabalha comigo há algum tempo, então as pessoas confiam. Mas eu já atendi gente que fez assim. Faz parte. E eu, como é que você tá? Tô bem. Falei, então tá bom, vamos esperar uma semana. Aí passa uma semana, a pessoa melhorou? Não, não melhorei. E aí você vai conversando com a pessoa, vai percebendo... Mudou um monte de coisa, né? Mudou várias coisas, porque a gente tem um padrão de vibrar no negativo. E não se percebeu. E não se percebeu. Eu tô tomando floral essa semana, tô falando, meu Deus do céu, vai ser resistente assim lá adiante. Então, é importante a gente usar todas as ferramentas, praticar exercício, beber água e cuidar da cabeça. Quando a gente fala cuidar da cabeça, é cuidar aqui do coração, é olhar para si e cuidar do coração, para ver o quanto mesmo que a gente pode transformar a nossa vida para melhorar. Imagina. Elaine, uma conexão são 9h15. direta. Nossa Senhora, nem vai dar para ficar gravada, acho, né?
Não, eu acho que vai sim. É que, pelo amor de Deus, Helene, não faz isso comigo que eu choro aqui. Nem fala isso comigo. Eu quero te agradecer aí Eu que por agradeço, Rê. esse Delícia tempo conversar com você. disponível. Ai, também, né? Sou suspeita. Ô, turma, a Elaine vai dar mais umas meditações aí. Eu vou avisar todo mundo quando tiver os encontros aí, que é super legal. A Eu gente vou vai fazer avisar esse povo aqui. online gratuita. Então, o pessoal que Isso. tiver interesse pode passar recado para a Rê, que a Rê junta esses nomes todos para a gente poder Isso. passar o link para a meditação. A gente vai marcar a data agora, vai ser gratuito. Ai, que vai ser bem legal. Aí vai ser via online, aí todo mundo experimenta assim com mais Isso, tranquilidade. exato. Para fechar o ano Elaine, em alto astral. Yes, positivamente aí, né? Você sabe, gente. A mãe dando a meditação, né? Ali, né? Não, e preparar Não, 2021, que também vai ser um pouco punk, né? Energeticamente. que é reflexo desse ano, né, Elaine? E E tem de muita coisa ainda transição, pra... né? Um monte de coisa que está acontecendo, flash solar. Tem muita coisa mexendo com a nossa energia, né? Então a gente precisa estar cada vez mais conectado com o sagrado dentro da gente, né? Dentro da gente. Para passar por tudo isso. Mesmo. Gente, ó, tem um monte de gente falando oi pra mim aqui, ok. Vocês me mandam no WhatsApp para eu não esquecer, mas eu vi a Miriam, a Simone, a Rose, a Lê. Não, me manda um oi no WhatsApp aqui, ou se não, deixa no meu direct. Se tá passando por aí, viu a gente conversando aqui, deixa no direct que aí eu vou já sinalizar na hora que a Elaine passar para mim, eu já passo para vocês, para todo mundo participar, tá? Isso aí. E a Elaine, obrigada. Ai, obrigada. Adorei a conversa de comadre. Eu também, eu adoro sempre conversar com você, eu sou suspeita. A gente tem que aumentar o público aí para você ser obrigada a dar palestra todo mês. Ave. Online, vamos fazer online. Pode ser. Um beijão, Elaine. Beijo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vou publicar aqui. E, pessoal, muito obrigada a vocês aí, viu? Ai, Rosa! Que legal! Minha cliente. Eu tô vendo o nome aqui, mas eu... tá com o nome de outra pessoa? Ai, que legal! Rosi. Então, é a Rosa. Ai, que legal. Fiquei contente agora, todo mundo. Um beijo, Miriam, beijo todo mundo aí. Elaine, beijo e Beijo, obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.